Bom, vamos lá, minha gente, continuando o nosso contrato aqui. Nós já colocamos o título do contrato, já identificamos as partes, já identificamos o tipo de garantia. Então, foi lá, primeiro item 1 foi as partes contratantes, item 2, nós identificamos o tipo de garantia. Agora nós vamos identificar o tipo de imóvel, o endereço do imóvel e vamos identificar a finalidade da locação. Então, viria ali um item 3. Eu costumo colocar em algarismos romanos, tá? Porque depois, dentro de cada tópico, podem existir alguns outros itens que a gente vai colocando como 1, 2. Aí você escolhe se quer colocar letra A, se quer colocar numérico, né? 1, 2, 3. Então, aqui, o item 3, nós vamos colocar o endereço do imóvel locado. Eu costumo, além do endereço do imóvel que está sendo locado, eu costumo colocar também o número do contribuinte, o número do registro do imóvel na prefeitura. E coloco também, eu sempre peço a certidão de matrícula, no caso, se o locador for o proprietário, ou mesmo que não seja o proprietário, nós precisamos identificar o imóvel. Então, aqui nós vamos colocar o endereço do imóvel, com CEP, tudo direitinho. Tem muitas ruas que têm o mesmo nome, então é bom sempre identificar o imóvel por completo, com o número do contribuinte na prefeitura, com o cartório onde está registrado o imóvel e o número da matrícula. Aqui nós também colocamos um subitem, que é a finalidade da locação. Ou você pode fazer como um item separado também, pode ficar melhor. Então, nós colocamos um item 3 com o endereço do imóvel. Colocamos tudo aquilo que eu falei para vocês, e depois vem o item 4, que nós vamos identificar o tipo de locação. Então, o item seria tipo de locação. Você vai colocar fins residenciais ou fins não residenciais, ou mesmo fins comerciais. Quando se trata de locação não residencial ou mesmo comercial, eu costumo colocar também a coisa mais específica. Que tipo de locação não residencial é? Se é para instalação de escritórios do locatário, consultório, pode ser um tipo de locação que é uma loja, então você vai colocar uma venda e compra de produtos eletrônicos. Tudo vai depender da finalidade exercida pelo locatário. Então, é bom ficar claro também, porque isso pode vir no futuro ser necessário, porque pode existir um desvio da finalidade da locação. Então, você aluga um imóvel para escritório, um prédio que tem que ser usado somente para escritório, e a pessoa começa a fazer compra e venda de produtos, por exemplo. Isso pode dar problema, porque o prédio também tem o seu regulamento do tipo de ocupação que possa existir. Então, é importante também especificar que tipo de locação não residencial vai existir naquele imóvel, tá? Passado isso, colocamos aí também a finalidade da locação. Nós vamos colocar um item aqui, que pode ser o item 5, o prazo da locação. Então, aqui nós vamos identificar por quanto tempo esse contrato está sendo firmado, né?
o pessoal faz um pouquinho de confusão, que acha que quando a locação é residencial, o prazo precisa ser o 30 meses. É o que se pratica no mercado, um prazo de locação residencial por 30 meses. Mas eu posso dizer para vocês, não é obrigatório. Vocês podem fazer um contrato de locação residencial por 12 meses, por 24 meses, por 48 meses. O prazo são as partes que vão decidir aquilo que elas querem. A coisa do contrato começarem a dizer que o contrato residencial tem que ser por 30 meses, é porque também a lei de locações tem um artigo que diz que na locação residencial, se o prazo for inferior a 30 meses, o locador só pode exigir o imóvel com uma motivação. Quer dizer, ele só pode pedir o imóvel, vamos dizer assim, para uso próprio. Então, se você faz um contrato de locação por 12 meses, o fato do contrato vencer esses 12 meses, o locador não pode chegar para o locatário simplesmente dizer: eu quero o imóvel de volta, porque ele precisa ter uma motivação. Um contrato firmado por menos de 30 meses tem que existir uma motivação para a retomada desse imóvel. Não estou falando aqui de infração contratual, de inquilino não ter pago aluguel. Isso tudo o proprietário pode pedir um despejo por falta de pagamento. Mas vamos dizer que o locatário está cumprindo com todas as obrigações, está tudo certinho. Mas num contrato de 12 meses, o proprietário terá que aguardar 5 anos para poder pedir o imóvel sem motivação. Se o contrato é firmado por 30 meses, vencido esse prazo, o locador pode pedir o imóvel sem qualquer motivação, simplesmente porque ele não quer mais dar continuidade à locação. Então, ele vai notificar o inquilino e dizer que quer o imóvel de volta. Por isso que se convencionou no mercado esse prazo de 30 meses, mas não é exigível que um contrato de locação residencial tenha que ter obrigatoriamente o prazo de 30 meses, ok? Na locação não residencial ou comercial, essa parte que se fala de retomada imotivada do imóvel não se aplica. Quer dizer, se você firmar um contrato de 1 ano numa locação não residencial, vencido esse prazo, você pode pedir o imóvel de volta. Diferente da locação residencial. Por isso que eu disse para vocês ao início que era importante primeiro identificar o tipo de locação a ser firmada, porque há algumas cláusulas que seriam necessárias numa locação residencial, porque a lei protege mais a locação residencial do que a locação comercial, ok? Então, ficou claro isso para vocês, né? Essa é uma coisa que se adotou no mercado de dizer que o contrato de locação residencial tenha que ser por 30 meses, mas não é real, tá? Se o proprietário, por exemplo, tem um imóvel único, né? E ele quer firmar um contrato de 1 ano só, porque depois de 1 ano, eventualmente, ele pensa em ir morar nesse imóvel. Então, ele pode firmar esse contrato por 1 ano, porque quando ele for pedir o imóvel, ele terá a motivação, quer dizer, ele vai pedir o imóvel para uso próprio.
então ele pode pedir a rescisão dessa locação, ok? Então, vamos agora começar efetivamente as cláusulas do contrato, adaptando-as de acordo com o tipo de locação. Então, aí vem especificamente as cláusulas contratuais, ok? Vamos dar início no próximo vídeo.